A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Nito Gonçalves e quero convidá-lo rapidamente a mais um dito difícil de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Esse trecho dos evangelhos aparentemente contradiz a natureza do ministério de Jesus. Jesus trouxe paz aos homens. Ele próprio disse que seus discípulos seriam conhecidos como filhos da paz. E é estranho ele dizer aqui que estava trazendo espada e não paz. E a chave para você entender o sentido dessa expressão é o contexto. A palavra contexto, ela vem do ambiente hermenêutico. Contexto é uma palavra que indica todo um cenário que o leitor precisa conhecer para compreender o sentido original das expressões bíblicas. A Bíblia, quando se refere a contexto, é muito amplo o sentido. Fala de um contexto econômico, cultural, político, linguístico, religioso e por aí vai. E o contexto textual, que é aquilo que vem antes e depois do texto que você leu. Se você for atentar bem para o contexto desse versículo, você vai perceber que Jesus está ensinando e falando sobre a perseguição religiosa que viria sobre aqueles que o seguissem. É nesse sentido que ele está dizendo que o seu evangelho não necessariamente traria paz em todos os ambientes, mas espada, porque muitas pessoas seriam perseguidas, achincalhadas, humilhadas por causa do evangelho. Seriam mortos, literalmente, à espada. Isso se daria principalmente no âmbito familiar, especialmente onde a religião é muito forte, é muito sólida, onde a tradição pesa muito. Isso é muito comum, por exemplo, no Oriente Médio, países em que o islamismo é majoritário. A confessar a Jesus como Salvador é casar com o martírio, é estar sujeito à espada, é romper com toda uma tradição familiar, ser expulso de casa e ser expulso da religião. Isso aconteceu com muitos judeus no início do cristianismo, que passaram a seguir Jesus e foram expulsos de suas famílias, foram expulsos do ambiente religioso. João descreve isso no capítulo 9, quando um cego curado por Jesus, só porque identificou Jesus como Messias, foi expulso da sinagoga pelos religiosos e criou problema dentro de casa. O próprio Jesus não foi muito compreendido pelos seus familiares. A Bíblia descreve que os familiares de Jesus não criam que ele era Deus encarnado, não acompanhado durante o seu ministério e só se renderam ao senhorio de Jesus depois da ressurreição. Então, quando Jesus diz que não está trazendo paz, mas espada, o contexto aqui é de perseguição religiosa e hostilidade familiar dentro do próprio lar por pessoas que ainda não se converteram. Ele está deixando claro que muitas pessoas seriam perseguidas por causa da fé, por causa do evangelho, por causa do seguimento da sua obra. É importante que você entenda nesse texto que esse contexto aqui é um contexto de perseguição religiosa e hostilidade dentro de casa. Eu conheço muitos irmãos que já passaram por situações semelhantes, se renderam a Jesus e são expostos à perseguição por parte de seus familiares. Dizem assim, olha, agora ele virou crente, agora ele se tornou cristão, e são ridicularizadas por causa disso. Muitas delas são até expulsas e perdem privilégios dentro de casa. É nesse sentido que Jesus está dizendo. E ele deixa claro aqui no contexto que se você se tornou seu discípulo, a sua relação com ele está além da sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a religião ou com qualquer sistema. Jesus deixa claro que se você quer ser do evangelho, quer segui-lo, você estará em conflito com a religião, com costumes, com tradições e até com sua própria família, se ela não se render à sua vontade, ao seu evangelho e ao seu senhorio. É nesse sentido que Jesus diz que está trazendo espada e não paz por causa da perseguição que os seus discípulos enfrentariam por causa do evangelho. Que Deus abençoe sua vida.